Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva São Miguel Arcanjo! Viva! Viva! Gente, está chegando a quaresma de São Miguel. Que alegria, que graça de Deus, porque nós chegamos no tempo de São Miguel. Nós vivemos um tempo que foi profetizado, e no tempo da vitória de São Miguel, que é a vitória de Deus. Na verdade, Cristo Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário, na ressurreição. O céu estava fechado. Em Hebreus capítulo 11 diz que todos os santos do Antigo Testamento esperaram chegar a hora, a nossa hora. Esperaram e não entraram no céu. Os grandes santos, a tradição judaica diz que Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias, como sofreu? Todos os santos do Antigo Testamento esperaram, porque eles não entraram na posse do céu. Somente depois que Cristo morreu e ressuscitou, o céu foi aberto. Para nós não existe mais essa espera. Se nós nos preparamos bem, já agora nós podemos, depois da morte, partir para junto de Deus. O céu está aberto. O inimigo já foi vencido. Ele não pode nada contra aqueles que são marcados com a cruz do Senhor. Mas essa vitória no céu, o Apocalipse diz que São Miguel precipitou aos abismos o demônio, o chefe, e os outros demônios, mas precipitou lá do céu. Mas aqui na terra, nós ainda passamos por uma luta. O céu já está aberto para nós. A redenção já foi alcançada. A vitória não vai acontecer, a vitória já aconteceu, mas aqui nessa terra, o sonho de Deus ainda não se realizou plenamente, por isso nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim aqui na terra, como já é feita lá no céu. Aqui na terra nós esperamos um tempo que vai vir, nós esperamos e ansiosamente rezamos no Pai Nosso, Senhor, venha esse reino, Senhor, venha a nós esse reino. Senhor, seja feita a tua vontade aqui do mesmo jeito que no céu. Você acredita que isso que você reza no Pai Nosso um dia vai se cumprir? Você acredita que essa palavra, essa profecia vai acontecer na sua vida? Deixa eu me organizar aqui no horário, minha gente. Pronto. Se você acredita, tenha certeza, você vai ver a glória de Deus. Isso vai acontecer. Não somente no mundo inteiro, mas na sua vida. Nós rezamos no Pai Nosso para que o reino de Deus se estabeleça em nós, na nossa vida. E no mundo inteiro, Nossa Senhora tem preparado. Gente, nunca Nossa Senhora apareceu tanto como nesses tempos. Nunca na história. Nunca. Eu dizia para os irmãos e para as irmãs, nunca Nossa Senhora desceu do céu para fazer uma novena junto conosco. Durante 9 dias agora, em Medjugorje, para o dia 25 de junho. Durante 9 dias ela desceu do céu e na aparição ela se uniu, fazendo essa novena. Nossa Senhora está nos preparando para algo muito grande. Ela prometeu que o triunfo do seu imaculado coração viria para o mundo inteiro, está próximo. O Padre Pio disse que era para essa geração. E muitas aparições profetizaram, é para essa geração. Mas o triunfo dela também quer acontecer na situação da sua vida. E esse triunfo vai acontecer por meio de São Miguel Arcanjo. Eu quero ler para você uma aparição de Nossa Senhora, onde ela vai falar isso. Onde ela vai nos explicar. Olha só, Nossa Senhora, através do Padre Gobi, ela deu essa mensagem. Esse é o tempo de São Miguel e dos anjos. A sua proteção agora se intensificará de um modo singular e a percebereis, porque chegaram os tempos da grande provação e estáis para entrar num período grandemente angustioso, como jamais até agora aconteceu. Percebeis junto de vós as minhas ordens, os anjos do Senhor, que vos serão defesa e guia, para que possa cada um executar tudo o que eu tenho determinado para o triunfo do meu imaculado coração. O Padre Pio
disse quando perguntaram a ele: quando vai chegar esse tempo feliz do triunfo do Imaculado Coração de Maria? E ele respondeu: eu e você não veremos esse tempo, mas essas crianças que estão aqui verão. Isso foi o ano de 1963. As crianças tinham 10 anos. Quer dizer, essa geração vai ver o triunfo do Imaculado Coração. Essas crianças estão agora com 70 anos. Então, nós estamos nessa geração que o Padre Pio profetizou que vai ver esse triunfo. Mas Nossa Senhora tem explicado que esse tempo novo, gente, nós vamos viver um tempo maravilhoso. Nós vamos viver um tempo que Satanás não vai mais ter o poder de agir como ele tem agido nesse mundo. Nós vamos viver um tempo, por isso em Medjugorje ela diz: quanto mais filhos tiverem agora, melhor. Talvez vocês não entendam agora, mas mais tarde vão entender. A nossa geração dos nossos filhos vão ver tempos maravilhosos. Até porque nossas crianças estão vendo agora as coisas mais terríveis, as coisas mais tenebrosas. Crianças viciadas já em masturbação. Crianças contaminadas com pornografia, com coisas da internet. Crianças com ansiedade e depressão. Isso não existia, gente. Isso não existia. Nós estamos vivendo, Nossa Senhora diz, as dores do parto. Antes desse grande nascimento, num tempo de paz, do triunfo profetizado, nós estamos vivendo dores de parto. E Nossa Senhora diz que nesse tempo de dores de parto, nós precisamos invocar São Miguel, como nunca antes na história. Nesse tempo é necessário invocar o arcanjo São Miguel. Por que você acha que o Espírito Santo de Deus suscitou no Brasil e no mundo inteiro que todas as pessoas alcançassem milagres, graças, prodígios, fazendo a quaresma de São Miguel? Por que você acha que isso está acontecendo? Deus só começa a confirmar com milagres e sinais quando Ele quer apontar. Por isso no Evangelho de João os milagres são chamados sinais, são setas que estão apontando para algo maior. Se Deus está fazendo muitos milagres na quaresma de São Miguel, é porque Ele está apontando para algo maior. Por exemplo, quando um santo, alguém vai ser canonizado, o povo começa a ter uma devoção, Deus inspira a devoção por aquele santo, e começam a acontecer muitos milagres através da intercessão daquele santo. Por quê? Porque Deus quer mostrar que aquela pessoa realmente foi santa. Então Deus confirma com os sinais que aquele é um caminho certo. Então, por exemplo, a quaresma de São Miguel, Deus está confirmando com sinais que chegou o tempo de São Miguel. Nunca antes como hoje, as pessoas estão cada vez mais invocando São Miguel, percebendo a necessidade de invocar os anjos, porque você sabe que Nossa Senhora Rainha dos Anjos apareceu depois de uma profecia. Nossa Senhora Rainha dos Anjos cumpriu essa profecia. Na aparição reconhecida pela igreja em La Salette, Nossa Senhora revelou um segredo muito grave, de coisas muito sérias que aconteceriam no mundo e na igreja. Infelizmente, esse segredo é muito perseguido. Dizem que a Melânia estava doida quando escreveu esse segredo. Dizem que foi invenção dela. E esse segredo é tão confirmado por Nossa Senhora, até em outras aparições, o segredo de La Salette. E nesse segredo, Nossa Senhora disse que a partir do ano de 1864, Lúcifer seria solto do inferno e começaria todo o seu trabalho de destruição da fé, da moral, das famílias, da igreja. E a partir desse ano, o ataque se intensificaria. Por que você acha que a partir desse período, as aparições de Nossa Senhora começaram a acontecer em número tão grande? E Nossa Senhora profetizou em La Salette o ano exato, 1864. Uma outra aparição de Nossa Senhora aconteceu nesse mesmo dia que ela profetizou, nesse mesmo ano que ela avisou. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, apareceu um padre chamado Luiz Eduardo Sestac. E Nossa Senhora, esse padre já é beato da igreja, essa aparição foi reconhecida, os papas aprovaram a oração que Nossa Senhora ensinou,
E essa história que tantas vezes eu conto e não me canso de contar, que Nossa Senhora disse: é chegado o tempo que se deve invocar a São Miguel e aos anjos. É chegado o tempo que é necessário invocar a mim com o título de Rainha dos Anjos. E ela mostrou para o padre Luiz Sestac, numa visão espiritual, como os demônios estavam devastando todas as coisas, como estavam sendo liberados do inferno muitos demônios para abolir a fé, pouco a pouco. E o padre, assustado, disse: boa mãe do céu, Deus é tão misericordioso, Ele não pode enviar os anjos, mesmo que as pessoas não chamem os anjos. E Nossa Senhora respondeu enfática: não, porque a oração é uma exigência de Deus. Então nos ensine, ó boa mãe, uma oração com a qual nós possamos invocar a Senhora como Rainha dos Anjos, para que sejam liberados os anjos do céu para nos ajudar. E assim Nossa Senhora ensinou a oração que nós rezamos no terço do combate, invocando a São Miguel, invocando aos santos anjos, invocando a Rainha dos Anjos. Assim, está se cumprindo uma profecia. Todas as noites de segunda a sexta-feira, São Miguel é invocado como nunca antes na história. Todas as noites, milhares de pessoas se unem para invocar São Miguel Arcanjo no poderoso terço do combate. E nas madrugadas, para invocar a Rainha dos Anjos com o Santo Rosário. Imagina na quaresma de São Miguel. Durante 40 dias, um exército que se une para invocar os anjos. Nossa Senhora disse que os anjos não seriam enviados se não fossem chamados. Por isso o padre pediu uma oração com a qual nós pudéssemos chamar os anjos. E ela mesma ensinou e prometeu que através dessa oração, as milícias celestes, as legiões angélicas seriam enviadas em socorro da humanidade, em socorro da sua família. Um combate que nós vivemos é um combate maior do que as forças humanas. Anjo luta com anjo, quer dizer, os nossos anjos vão lutar contra os anjos decaídos, os demônios. Para enfrentar essas batalhas não basta usar forças humanas. Você precisa usar armas espirituais e os anjos são essas armas para esse tempo. E os anjos são necessários nesse tempo que sejam invocados. Mas, irmão Luiz Maria, Deus é tão bom, Ele não pode enviar os anjos, mesmo que eu não peça, mesmo que a minha família não peça. Eu vou repetir o que Nossa Senhora disse: não. É necessário que pelo menos um membro da família esteja sendo a ponta de lança dessa batalha, esteja sendo um instrumento da bênção para a família, um para-raio para receber a graça da proteção de Deus. É preciso que nós chamemos os anjos. Por isso, é tão necessário que você divulgue a Quaresma de São Miguel. Não basta você fazer a Quaresma de São Miguel. Quando você traz outras pessoas para fazer, aumenta o número de guerreiros, aumenta o número de graças, aumenta o número de anjos que são enviados em nosso socorro. Esse é o tempo de São Miguel, esse é o tempo dos santos anjos. Por isso, eu repito essa mensagem de Nossa Senhora que eu acabei de ler para você. A sua proteção de São Miguel e dos anjos agora se intensificará de um modo singular. E percebereis porque chegaram os tempos da grande provação e estáis para entrar num período grandemente angustioso, como jamais até agora aconteceu. Percebei junto de vós os anjos do Senhor, que as minhas ordens, as ordens da Mãe do Céu, vos serão defesa e guia, para que possa cada um executar tudo o que eu tenho determinado para o triunfo do meu coração imaculado. A primeira oração que eu faço quando acordo é chamar o meu anjo da guarda para adorar a Deus comigo. Porque a primeira coisa no seu dia deve ser adorar a Deus. Mas eu chamo o meu anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E depois de fazer algumas orações iniciais, o primeiro terço que eu rezo no dia é o terço de São Miguel, também chamado Coroa de São Miguel, Rosário de São Miguel,
terço dos anjos, aquele que nós rezamos: Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, concedei-nos, Senhor, a graça de sermos inflamados por uma perfeita caridade. Pai nosso que estais no céu, 3 Ave-Marias, depois querubins, Pai nosso, 3 Ave-Marias, tronos, dominações, potestades, principados, virtudes, arcanjos, anjos, depois 3 Pai Nossos em honra a São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Por quê? Porque São Miguel prometeu que cada pessoa que rezasse esse terço, quando você reza esse terço e comunga nesse dia, na hora da sua comunhão, você vai estar cercado de anjos do Senhor. Um serafim, um querubim, um trono, dominação, potestade, principado, virtude, arcanjo e anjo estarão ao seu redor para que você comungue bem e te ajude a adorar o Senhor na hora mais preciosa, que é a hora que você recebe Jesus. Promete também que se você for para o purgatório, o mais breve possível São Miguel virá te tirar do purgatório e te levar para o céu. E promete uma proteção especial dos anjos durante o seu dia a dia. Por isso a primeira oração que eu faço é chamar o meu anjo da guarda e logo em seguida fazer o terço dos anjos. E ao longo do dia rezo a Nossa Senhora, rezo o Santo Rosário, rezo as outras orações, mas a primeira que eu faço é dos anjos, porque eles vão te ajudar a adorar a Deus, eles apontam para Jesus, eles te levam à Eucaristia, eles te preparam para a Eucaristia, e nesses tempos difíceis é necessário invocar São Miguel mais do que em outros tempos. É necessário, essa quaresma de São Miguel não é uma devoçãozinha que as pessoas inventaram de fazer nesse tempo, não. É o Espírito Santo de Deus que está levantando na igreja um espírito de batalha, de combate. Eu não sei se você sabe, mas quando Nossa Senhora avisou em La Salette que isso iria acontecer, que Lúcifer iria começar a atacar mais, e Nossa Senhora disse, é um tempo de maior ataque, por isso é um tempo de maior invocação dos anjos. 20 anos depois, o Papa Leão XIII teve uma visão. Essa visão do Papa Leão XIII foi citada por Nossa Senhora nas aparições de Medjugorje, e foi citada por Nossa Senhora nas revelações através do Padre Gobi. Nossa Senhora confirmou essa visão que o Papa Leão XIII teve. Ele teve uma visão de que Satanás iria provar a igreja. Por um período de 100 anos, ele teria uma autorização maior para atacar, para agir, exatamente como no livro de Jó. Se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, que tem amizade com a Sagrada Escritura, quando você leu na palavra de Deus o livro de Jó, você viu que Jó era um homem bom, mas Satanás pediu um tempo para prová-lo. Disse que ele só servia a Deus por egoísmo, porque ele recebia tudo de Deus por interesse. E Deus permitiu que a fé de Jó fosse provada. E Deus recompensou muito mais a Jó pela sua fidelidade. Jó foi fiel. Ele passou por angústias. Ele quis morrer. Ele por um triz não se revolta e não blasfema contra o Senhor, mas ele não blasfemou. Ele quis até desistir de viver, ele pecou sim, mas ele não blasfemou contra o Senhor, como Satanás disse que ele iria blasfemar. Assim também, como aconteceu com Jó, o diabo precisa de permissão de Deus para fazer um ataque maior. E nesse tempo, por um mistério da providência de Deus, chamado mistério da iniquidade, que tem a ver com o mistério da piedade, que é a misericórdia de Deus, um plano de salvação, Deus permitiu que nesses tempos existisse uma provação maior do inimigo. São dores de parto. Deus permitiu que a igreja seguisse a Cristo num caminho de Calvário. Estamos vivendo esse tempo, você tem dúvida disso? Tempo de apostasia, tempo de confusão religiosa, tempo de imoralidade. Nunca em 2000 anos de igreja os católicos foram tão imorais. Se dizem católicos, mas se vestem como pagãos, dançam como pagãos, se divertem como pagãos, vivem no pecado mortal, desobedecem os mandamentos de Deus e da igreja. Nunca como nesses tempos, tantas almas têm caído no inferno. Por isso, Nossa Senhora, o primeiro segredo de Fátima foi mostrar isso para as crianças. É um tempo de grande batalha. Felizes daqueles que estão ouvindo a voz do céu e atendendo o apelo do céu, invocando os anjos do Senhor.
Por isso Deus fez levantar essa quaresma de São Miguel e o exército de São Miguel. Por isso Deus fez levantar essa ação poderosa. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu li um livro chamado Manuscrito do Purgatório. Esse livro mexeu muito comigo. Tem a aprovação da igreja, tem toda a explicação. A igreja não é como os espíritas que invoca os mortos, que chama os mortos. Aliás, diga-se de passagem, abro um parêntese aqui, o mesmo ano que Nossa Senhora de La Salette profetizou que o inimigo começaria a enganar, ela disse em La Salette que o inimigo iria aparecer como se fossem os falecidos, para enganar as pessoas a acreditar num falso evangelho. Mas esses falecidos seriam demônios disfarçados de falecidos. Por isso, às vezes, você vai para essas pessoas que chamam os mortos e parece que o morto está ali, incorporou na pessoa e diz tudo da sua vida direitinho. Saiba que o inimigo se transfigura em anjo de luz. Está em 2 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, 7 ou 11, acho que capítulo 11. O inimigo aparece como se fosse um anjo de luz para nos enganar. Então, você vê, o mesmo ano que Nossa Senhora profetizou, foi o ano que Allan Kardec escreveu o seu famoso Evangelho segundo Allan Kardec, e Nossa Senhora em La Salette disse que ensinaria um outro evangelho, uma outra interpretação do evangelho. Não se iluda, o inimigo ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é um anjo, não é decaído, mas é um anjo. A inteligência dele é muito superior à dos seres humanos. Mas fecha esse parênteses, só para você saber que não tem nada a ver com o espiritismo, mas o manuscrito do purgatório e a tradição da igreja ensina que quando Deus quer e quando Deus ordena, é possível sim, e isso não é errado, acreditar que em alguns momentos Deus pode permitir que um santo do céu, um anjo, ou uma alma do purgatório, ou até mesmo, Deus permite, isso está na história da igreja, que é uma alma condenada, seja obrigada a contar algo. Por exemplo, se você pesquisar na internet, tem o relato de Anita, uma alma que foi condenada ao inferno, e Deus obrigou a ela a aparecer para uma amiga sua, para contar por que ela se condenou no inferno. Então, assim também o manuscrito do purgatório conta a história de uma religiosa que foi desleixada na sua vocação. E por isso, o purgatório dos religiosos e das religiosas, viu, irmã? É bem lá no fundo, é bem pertinho do inferno. E ela, porque receberam muitas graças e não aproveitaram essas graças. Então, ela vai falar de várias coisas, vai dizer que quem é responsável de levar as almas para o purgatório é São Miguel, e ele também é responsável de tirar as almas de lá. E ela diz que vai chegar um tempo que São Miguel vai se manifestar na igreja mais poderosamente. Ela disse, Deus não me revelou, Deus mandou dizer a você que está chegando esse tempo, mas não me revelou quando será esse tempo. E isso em 1800 e tanto. Gente, esse tempo é agora. Esse tempo é agora. O Papa Leão XIII teve essa visão, que Lúcifer pediu uma permissão para tentar mais tempo a igreja, com mais intensidade, provar a fé das pessoas, do mundo e da igreja, e Deus permitiu. Mas Nossa Senhora diz nas suas mensagens, que Deus chamou também ela e São Miguel, para que eles contrabalançassem essa obra nefasta de Satanás. Que a invocação a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, e a invocação a São Miguel, seria o socorro para as pessoas não perderem a fé em Jesus Eucarístico, para as pessoas não se afastarem da verdadeira fé, para se defender dessa avalanche de males. Na última aparição de Nossa Senhora, agora em Medjugorje, ela disse que a família está sendo o alvo do inimigo número 1, que a família está sendo atacada, que a família está sob ataque. Para se proteger, nós precisamos ter uma devoção intensa a São Miguel Arcanjo e aos santos anjos. Invocar Nossa Senhora com esse título de Rainha dos Anjos não é opcional, é uma necessidade. Você entende por quê que você precisa chamar outras pessoas para fazer a quaresma de São Miguel? E por que recorrer a São Miguel?
Nossa Senhora diz assim: é tarefa de São Miguel defender-vos dos terríveis ataques que Satanás desencadeia contra vós. Nesses tempos, os meus filhos que acolheram o meu convite e se consagraram ao meu coração imaculado, assim como os filhos que começaram a fazer parte do meu exército vitorioso, tornam-se alvos visados com raiva e ferocidade especial por parte do meu e do vosso adversário. Satanás os ataca no campo espiritual, com todo tipo de tentações e sugestões para vos levar ao mal, à desorientação, à dúvida, à desconfiança. Com frequência ele usa sua arma preferida, a sugestão diabólica e as tentações contra a castidade, tentações impuras. Ele arma ciladas terríveis e muitas vezes procura empurrar-vos para o meio do perigo. Até mesmo fisicamente ele atenta contra a vossa vida. São Miguel Arcanjo, padroeiro da igreja, intervém com seu grande poder e passa a combater para libertar-vos do maligno e das suas perigosas ciladas. Por causa disso, Nossa Senhora está falando para você agora. Por causa disso, eu vos convido a invocar a sua proteção com a recitação diária da oração de exorcismo composta pelo Papa Leão XIII. Uma oração breve, mas muito eficaz. Eu estava contando para você a história da visão do Papa Leão XIII. Ele viu que Satanás recebeu uma permissão de provar durante um século, de fazer toda a infiltração na igreja, de fazer todo um ataque à fé, como Nossa Senhora avisou em La Salette, como Nossa Senhora avisou na aparição da Rainha dos Anjos, agora Deus avisou ao Papa Leão XIII. Na mesma hora o Papa se retirou para sua capela e, inspirado pelo Espírito Santo, ele compôs essa oração. E ele ordenou que essa oração que Nossa Senhora está mandando rezar todos os dias, fosse rezada depois de todas as santas missas. Essa oração era obrigatória depois das missas. E depois o Papa São Pio X acrescentou, além da oração de São Miguel depois da missa, 3 Ave-Marias pela conversão da Rússia, que Nossa Senhora disse que iria espalhar os erros pelo mundo. Mas, infelizmente, quando aconteceu a reforma litúrgica no Concílio Vaticano II, infelizmente, isso é uma dor no coração, né? Quem fez a reforma litúrgica foi um arcebispo chamado Aníbal Bonini. E esse homem não era um homem de Deus. Esse homem, embora fosse bispo, era um homem que servia ao inimigo de Deus. Irmão Luiz Maria, como é que o senhor diz isso de um arcebispo? Porque o próprio Papa Paulo VI descobriu documentos que comprovavam que esse homem era ligado a coisas ocultas e que esse homem foi depois expulso, afastado do Vaticano, foi para longe. Esse homem chamado Bonini, ele interferiu em algumas coisas da reforma litúrgica. Ele estava responsável e ele mandou tirar as orações do Arcanjo São Miguel. Depois do Concílio Vaticano II, foi abolida a oração de São Miguel, não era mais rezada depois da missa. E isso foi uma vitória do inimigo, mas Deus permite que aconteçam essas provas. Você que conhece as formações que nós damos com frequência aqui, você sabe que isso aconteceu com Santa Faustina. Jesus disse para ela que o seu diário, os escritos ficariam escondidos. Toda a obra da Divina Misericórdia seria perseguida e ficaria escondida durante alguns anos. Mas depois iria brilhar com toda a força no mundo inteiro. Hoje não tem nenhum país do mundo onde não se reze o texto da misericórdia. Hoje, a hora da misericórdia, em todos os lugares se recorda da paixão de Cristo. Hoje o diário de Santa Faustina se espalhou para todas as línguas, para o mundo inteiro. E essa devoção da Divina Misericórdia está preparando o mundo para a segunda vinda do Senhor. Da mesma forma, o livro de São Luís Maria de Montfort. Esse livro foi profetizado que ele ficaria escondido, que Satanás, com ódio desse livro, faria com que ele ficasse numa gaveta e ninguém encontrasse. São Luís mesmo, que escreveu em 1712 esse livro, ele profetizou isso, e isso aconteceu à letra.
exatamente o que foi profetizado. Por causa da Revolução Francesa, destruíram tantos conventos e igrejas, e por isso ficou abandonado dentro de uma gaveta, dentro de um baú, o escrito do livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Durante mais de um século isso aconteceu. Olha só que coisa, mais de um século, porque Deus tem paciência, tudo tem a hora certa. Mas no tempo certo, se eu não me engano, em 1842, perto de começar as aparições de La Salette, o livro do tratado foi encontrado. E hoje em dia, os católicos no mundo inteiro estão entendendo a importância da perfeita consagração à Nossa Senhora. Afinal, é ela que está à frente dos anjos. Afinal, o triunfo de Deus vai ser por meio dela. Se você ainda não fez a perfeita consagração à Nossa Senhora, depois da Quaresma de São Miguel, nós vamos fazer com você essa preparação. A vida tem mudado de tantas pessoas depois que fazem essa consagração, pois ela ficou também escondida por muito tempo, mas na hora certa brilhou. Assim também, essa oração que eu acabei de ler para você, que Nossa Senhora está pedindo, que nós façamos essa oração todos os dias, que em todos os lugares se espalhe essa oração, tanto a oração da Rainha dos Anjos, que ela ensinou em 1864, como essa oração do Papa Leão XIII, de 20 anos depois, com a visão do Papa Leão XIII, essa oração que Nossa Senhora está dizendo aqui, olha, eu acabei de ler para você, uma oração breve, mas muito poderosa, muito eficaz. Nossa Senhora está dizendo, para rezar com frequência, é um exorcismo essa oração. É um exorcismo, você pede a Deus, só que é diferente de um padre exorcista, ele ordena Satanás. Nessa oração, você pede a Deus que São Miguel ordene a Satanás. Subjugue o Deus, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Cada vez que você reza essa oração, muitos demônios são precipitados de novo no inferno. Infelizmente, as pessoas nesse mundo estão cometendo o pecado de matar crianças no ventre da mãe, estão cometendo pecados gravíssimos que liberam demônios, estão se envolvendo com seitas, com rituais de magia negra, com rituais de invocação ao inimigo, que liberam demônios do inferno. Mas cada vez que você faz essa oração, principalmente na sua família, o Senhor afasta, precipita nos abismos muitos demônios. O Padre Pio diz que se a gente conseguisse enxergar com os olhos carnais quantos demônios estão espalhados nos ares nesses tempos de hoje, pensa comigo agora, eu estou vendo aqui o céu, tudo iluminado, você não conseguiria enxergar a luz do sol. Tudo ficaria escuro de tantos demônios que estão espalhados pelos ares nesses tempos. Então, pense, se você está andando num lugar muito sujo, um banheiro muito contaminado, precisa de água sanitária, precisa matar aquela sujeira. Então, nesse tempo de tantos demônios, São Miguel é a faxina. São Miguel é a água sanitária. São Miguel vai limpar, vai expulsar, e precisa limpar com muita frequência, porque é muita batalha, é muita tentação de tirar a própria vida, é muita tentação de adultério, é muita tentação de drogas, de alcoolismo, é muita tentação para as crianças e adolescentes se envolverem no que não presta, é muita coisa ruim, gente. Por isso, felizes daqueles que estão usando as armas que Deus está dando, invocando São Miguel, fazendo essa oração do Papa Leão XIII, e como eu disse, tudo tem o tempo certo. Infelizmente, durante muitos anos essa oração foi de certo modo esquecida, de certo modo abandonada, mas eu digo para vocês de todo o coração, eu não acredito que no tempo do Papa Leão XIII, essa oração foi feita com tanta frequência como ela está sendo feita agora. Cada pessoa que se consagra a São Miguel e usa o escapulário de São Miguel tem o compromisso de rezar todos os dias essa oração. Quem reza conosco o terço do combate, reza várias vezes a oração da Rainha dos Anjos e a oração composta pelo Papa Leão XIII.
Todas as noites, milhares de pessoas se unem para fazer essas orações várias vezes, liberando, autorizando São Miguel, liberando e autorizando os anjos a se espalharem pelo mundo inteiro e fazerem uma faxina espiritual, claro, começando na sua casa, na sua vida, na sua família. Gente, isso é uma profecia que está se cumprindo. Milhares e milhares de pessoas se unindo, milhões de pessoas se unindo para fazer a quaresma de São Miguel todos os anos. E isso é uma profecia que está se cumprindo. Como eu disse no manuscrito do Purgatório, dizia: vai chegar um tempo que São Miguel vai se manifestar com força. Eu não sei quando é esse tempo, mas ele vai chegar e é em breve. Nós estamos vivenciando isso. Nossa Senhora disse que nesses tempos mais difíceis se faz mais necessária a invocação de São Miguel. E ela diz assim: eis porque os anjos do Senhor têm importante função no desempenho da batalha que se está travando. Deveis, pois, procurar viver sempre em sua companhia. Têm eles uma tarefa preciosa e insubstituível, isto é, de estar junto de vós, combatendo o mesmo combate. Eles vos infundem força e coragem, curam vossas numerosas feridas, defendem-vos do mal e convosco formam a ala mais forte do meu exército vitorioso, as ordens da celeste comandante. Então, essa oração de São Miguel ficou escondida, obscurecida por muito tempo, mas agora você sabe disso e você está rezando, agora você está entendendo que é necessário combater, e essa devoção a São Miguel está crescendo cada vez mais. Olha só, eu quero contar para você um testemunho, uma história de um exorcista que estava invocando a São Miguel e ordenando que o demônio fosse embora, e o demônio que estava na pessoa possessa, possuída, era o chefe de todos os demônios, Lúcifer. Mas olha o que ele falou na hora do exorcismo. Ele falou que ele não queria falar. Ele falou indignado porque o padre estava chamando São Miguel várias vezes, que em nome de Jesus São Miguel Arcanjo viesse e expulsasse a Satanás. Olha só o que aconteceu. Um exorcista invocava São Miguel. Então Lúcifer manifestou qual teria sido a reação de São Miguel perante a revolta contra o amor de Deus. O inimigo disse: foi Miguel quem mais se indignou com a minha oposição a Deus e com a minha falta de respeito ao nosso Criador, ao nosso Deus. Agora, o seu papel, o papel de São Miguel, é ter se posto completamente à disposição de todas as almas que eu quero agarrar. Hoje, o papel de São Miguel é se colocar à disposição, completamente à disposição de todas as almas que eu quero agarrar, especialmente as almas que ele não fala o nome de Jesus, né? Considera mais queridas e mantém perto junto de si. Você que já está na caminhada, você que adora Jesus na Eucaristia, o inimigo tem fúria de você, tem ódio de você, mas o papel de São Miguel é se colocar totalmente à sua disposição para te proteger dele. E olha só, ele procura proteger todas, mas há algumas que não se deixam proteger, porque andam por outros caminhos. Lúcifer descreve assim a batalha com São Miguel, que agora continua na terra. Ele diz: eu sou o anjo exterminador, eu quero exterminar a todos vós, a todos, eu quero massacrar a todos, mas aparece sempre aquele, ele está falando de São Miguel, aparece sempre aquele que vem contra mim, não me dá descanso, ele vem com a sua espada e esquarteja-me, e já não posso fazer, nunca posso fazer o que eu queria fazer. Eu quero levar essa guerra para o meio dos homens, mas ele procura estabelecer a paz. Eu quero semear a guerra entre vocês, mas ele não permite. Deste modo, ele me combate, procurando destruir tudo aquilo que eu tento fazer. Procuro fazer tudo o que eu posso, mas ele surge e faz sempre o contrário do que eu quero fazer. Quando vós orais a ele, eu fico chateado, porque ele arruína todos os meus planos e os destrói. Eu me esforço para fomentar guerras e ações más de todo tipo,
Mas quando ele está presente, quando ele não está presente, eu posso fazer tudo o que há de mal. Mas quando ele está, eu não posso, porque ele tem um poder acima do meu. Gente, que mensagem tremenda. Num exorcismo, quando o padre invocava São Miguel, o diabo disse que ele não suporta quando você chama São Miguel. Ele diz que a missão de São Miguel agora é ficar completamente à nossa disposição. Completamente disponível para socorrer aqueles que querem lutar pelo reino de Deus, lutar pela sua família, lutar pela vivência dos mandamentos. Como eu fico feliz quando eu vejo um homem, uma mulher, que parece que tudo não tem jeito, mas acredita no poder de Deus, luta pela sua família até o fim. Como eu fico triste de ver pessoas que se dizem católicas, que desistem de lutar pela salvação da sua família, desistem de lutar pela salvação dos seus, porque São Miguel está completamente à disposição daqueles que querem lutar pelo reino de Deus. Eu termino dizendo, na verdade, teria assunto infinito, né? Sempre. Mas eu quero contar duas coisas. A primeira, um testemunho de libertação com São Miguel. E a segunda, como é precioso você ter a pedrinha de São Miguel. Você que vai fazer a quaresma conosco, pode adquirir essa pedrinha que está vindo de brinde para quem adquirir o combo, né? O livro da nossa quaresma e o combo terceiro, né? O dourado, como dizem. Primeiro testemunho é de uma jovem que estava possuída pelo inimigo. E quando a sua mãe, lá em Fátima, morava em Portugal, comprou uma imagem de São Miguel, aquilo que estava escondido apareceu e essa jovem foi liberta, simplesmente por causa de uma imagem de São Miguel que foi comprada e foi usada com fé. Diga-se de passagem que a mãe e o pai dessa jovem eram ligados a um ocultismo e eles achavam que não tinha problema. E quando São Miguel chegou, trouxe não só a libertação dessa jovem, da filha, mas os pais abandonaram o caminho das trevas. E em poucos dias eles já ajudaram a outra jovem, parente deles, a se libertar com a ajuda de São Miguel. Não dá tempo de eu contar detalhes, mas foi uma experiência que eu ajudei nessa libertação e foi uma experiência muito rica por meio de São Miguel. E outro testemunho é sobre a pedra de São Miguel. Segundo a tradição, São Miguel apareceu ao bispo italiano em 493 e consagrou uma caverna que ficou conhecida como Santuário do Monte Sant'Angelo, sul, Monte Gargano. É um dos mais antigos santuários dedicados a São Miguel e destino de grandes peregrinações cristãs. São Miguel disse ao bispo: eu sou o arcanjo Miguel e escolhi morar naquele lugar, na terra, e mantê-lo em segurança. Quando chegaram para consagrar a caverna, São Miguel disse: não é necessário que dediqueis essa igreja, pois eu mesmo já consagrei com a minha presença. Uma lenda diz que as pedras do local contêm a pegada de São Miguel. Eu já toquei lá no Monte Gargano, nesse local onde São Miguel teria marcado, não é? Mais de 1000 anos depois, a tradição afirma que São Miguel apareceu novamente no santuário e disse ao bispo: eu sou o arcanjo Miguel. Quem usar as pedras dessa gruta, eu tenho comigo na minha cruz uma pedra dessa gruta, será libertado. Desde então, pequenas pedras dessa gruta foram distribuídas ao redor do mundo e são conhecidas como as relíquias da pedra de São Miguel Arcanjo. Segundo o exorcista, padre Chad Ripperger, essas pedras foram usadas em exorcismos e são conhecidas por serem eficazes em expulsar a presença do diabo. Isso está de acordo com a prática tradicional de exorcistas que usam relíquias para invocar a intercessão de santos e anjos contra a ação de Satanás. Repito, eu sou o arcanjo Miguel e quem usar as pedras dessa gruta será libertado. Deus seja louvado por você, porque tem essa pedra, que pode adquirir recebendo esse combo, está vindo de brinde, mas você que reza com o exército de São Miguel, saiba que todos os dias está entrando na sua casa Jesus Eucarístico,
Nossa Senhora e uma pedra de São Miguel deste tamanho que o reitor do santuário deu de presente para nós, para o exército de São Miguel, uma pedra de São Miguel grande que está lá, significa que essa oração de todo um exército unido está entrando em sua casa todos os dias, e é só você querer, para toda essa graça acontecer na sua vida. Mais ainda, essa graça será mais intensa agora na quaresma de São Miguel, porque uma força espiritual muito maior vai se unir agora, milhares de pessoas vão se unir para que você alcance a vitória em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de colocar o seu comentário do que você tem aprendido sobre esse tempo de São Miguel e se você tem correspondido a essa missão que Deus te dá hoje de invocar muito mais os anjos e a São Miguel. Deus te abençoe.